Bom, hoje é um enorme prazer trazer aqui o Dr. Paulo Hilário Nascimento Saldiva. Dr. Paulo é professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Departamento de Patologia, disciplina Patologia Pulmonar. Atualmente coordena os projetos de avaliação da toxicidade da poluição por material particulado gerado por diferentes fontes emissoras, proposição de estudos clínicos e experimentais. Plataforma de imagem sala de autópsia, é livre docente na área de patologia, pós-doutorado em anatomia patológica e patologia clínica, doutorado e graduação na área das ciências da saúde. Concentra atividades de pesquisa patológica nas seguintes áreas: anatomia patológica, patologia clínica, fisiopatologia pulmonar, saúde ambiental e ecologia aplicada, e doenças respiratórias. O que eu quero dizer é que isto aqui é o resumo do resumo do resumo do resumo, porque se nós fôssemos ler todos os trabalhos que foram feitos e citá-los, nós íamos passar grande parte do dia hoje aqui ouvindo. Mas mais importante do que isso é a figura humana que nós temos aqui do lado e que nós temos esse privilégio de ter hoje aqui. Vocês podem acreditar que é isso mesmo. Por favor, Dr. Paulo Saldiva, com muito prazer, gostaria de passar a palavra. Fique à vontade. Eu gostaria primeiro de agradecer enormemente o convite e dizer que eu estou profundamente honrado por estar aqui. Eu vou procurar discutir. Primeiro, eu sou um médico, trabalho, sou patologista, trabalho como chefe da patologia do INCOR, mas eu tenho uma vida de pesquisador. E acho que, assim como o psiquiatra, todo médico que é meio maluco vai ser psiquiatra, quem gosta de criança com bochechinha assim vai ser pediatra, eu sou um asmático grave. E eu percebia que toda vez que mudava o clima e a poluição na cidade de São Paulo, minha saúde piorava. E eu acabei me interessando como é que é viver numa cidade e quais são os desafios que temos, né? O século XXI trouxe uma situação nova para o mundo. Pela primeira vez, mais da metade da população da Terra está vivendo em cidades. E porque as cidades concentram oportunidades, concentram educação, concentram comércio, indústria, mas também traz um novo tipo de risco, a saúde. Nada daquilo, né, já começou isso muito antes, né, quer dizer, tanto a malária, a peste só existiu nas cidades por causa de mau saneamento. A descoberta do cólera é uma coisa interessante. Ninguém sabia nada de bactéria. Até que um indivíduo chamado John Snow resolveu mapear os casos de cólera em Londres e descobriu que eles ficavam ao redor de um poço. Tapou o poço, acabou o cólera, mostrando, então, que havia algumas... Quando você põe muitas pessoas juntas, e a ideia da cidade como elemento criador de doença vem até da revolta da vacina do Oswaldo Cruz, né? E todo esse conceito era para doença infecciosa. Hoje, felizmente, depois da descoberta do antibiótico, da descoberta da anestesia, da manutenção avançada de vida, da terapia de câncer e vacinas, ninguém mais fica doente e cai duro de um dia para o outro. Nós vamos ter a nossa qualidade de vida, e como a expectativa de vida está aumentando, muito, mas como é que nós queremos chegar nos últimos anos da nossa vida? Com que qualidade nós queremos ter? E isso passa a depender de coisas que não dão febre, não dão tosse, não dão... É o que a gente come, como é que a gente levou as pressões do trabalho, o que a gente bebeu nas águas, o que a gente comeu junto com as comidas que nós temos. Então, coisas que não vão provocar uma doença imediata, mas vão provocar um preço a ser pago por longo. Assim como o cigarro, assim como comer um monte de x-salada, né? Você não vai ter entupimento coronariano imediato, vai demorar décadas para que isso ocorra. Então, hoje, o maior problema do mundo, em termos de saúde, está nas cidades. E esse é o tópico da Organização Mundial de Saúde para isso. Essa conferência eu acabei de fazer para os alunos chineses que o Santander mandou para cá. Então, eu vim da USP para cá e a ideia que eu quis discutir com eles era o modelo, né?
Em 2007, eu fui convidado a fazer uma conferência na National Academy of Sciences em Washington. O Instituto de Medicina resolveu discutir se era possível colocar no mesmo pacote saúde, energia e transporte. Convidaram 12 pessoas para falar. Eu era uma dos 4 cientistas, depois tinha 4 CEOs de indústria de energia, tanto de petróleo quanto de eletricidade, e 4 CEOs de indústria de carros e veículos. Né? A gente veio falar que mudança climática e poluição e as questões da sustentabilidade urbana podiam afetar a saúde das pessoas. Isso não é novidade. O pessoal da energia dizia o seguinte, olha, no nosso planejamento estratégico para os próximos 40 anos, nada vai deslocar o petróleo. Se não houver nenhuma guerra, nenhuma coisa importante, você tira hoje petróleo da Arábia Saudita a $10 o barril e vende na Bolsa de Londres a $12 o barril. Alguém vai abdicar dessa margem de lucro por bom mocismo? Pouco provável, né? Muito pouco provável. Quer dizer, isso porque o custo da cadeia produtiva, quer dizer, o ciclo de vida, para quando chega na bomba. O cálculo, você tem que levar em conta depois que saiu da bomba. Né, o que acontece do ponto de vista de emissões, de aquecimento global, isso é uma das coisas fundamentais. O setor de transporte satura, diz que na maior parte dos países, com 700 veículos por 1.000 habitantes, uma taxa de motorização de 70%, você satura o mercado. Você não cresce mais. Você só troca o veículo. O Brasil tem cerca de 180, 200 veículos por 1.000 habitantes. A Índia tem mais ou menos 50 veículos por 1.000 habitantes. Conclusão, vamos vender carro na América Latina, na Índia e na China. O custo de você sai bicicleta e entra carro não é com o setor. E, de acordo com a modelagem, cabe mais ou menos 2 vezes mais carro em São Paulo. A pergunta é, aonde vai pôr? Então, esse é um paradoxo, né? Bom, então, a conclusão foi que não dá para juntar no mesmo pacote essas 3 coisas. Se você deixar só o mercado atuar sem uma gestão baseada em resolução de conflitos de setores que têm visões antagônicas. Vamos para a USP. Estava discutindo isso na USP. Se você for na USP, ou na maior parte das universidades brasileiras, você tem um pensamento bastante ingênuo, né? Que a ciência vai permear toda a sociedade. Nesse esquema aqui, ele tem 2 erros, né? Primeiro, que a ciência envolve tudo e que nem toda a política é determinada por fatores econômicos. Eu fui criado nessa ideia. Eu imaginava que o futuro da humanidade ia ser resolvido através do engenheiro do bem, que ia trazer o benefício. E a cidade que eu imaginava viver era essa, né? Essa cidade nunca aconteceu. Quer dizer, para quem assistiu o filme dos Jetsons, né, até esse carro ele apertava um botão e ficava numa malinha, e tinha uma empregada, a Rose, que limpava toda a casa, um robô que não tinha fundo de garantia, não tinha férias, não tinha problema nenhum. Era um mundo, ou seja, a felicidade viria através da solução tecnológica. Brasília foi isso. O próprio campus da USP é isso, é uma cidade baseada na mobilidade. Isso até prejudicou a universidade. Eu acho que no tempo da Maria Antônia era melhor, porque você tomava café, você é físico, você tomava café, tropeçava com um sociólogo, acho que dava mais jogo. Agora, para você ir da física para a sociologia, você tem que pegar o carro. Aí já matou, né? Virou um mundo pior, né? E o mundo dos Jetsons está longe de ser isso. Você vê que a velocidade média dos veículos, que é o azul, né, vem caindo e o número de quilômetros em congestionamento vem aumentando. Hoje, a cidade de São Paulo, a velocidade média é 12 km por hora, o que significa que o Borba Gato andava mais depressa do que a gente anda hoje no lombo de mula. Então, nós transformamos uma cidade num deserto quando não chove,
numa piscina quando chove, né? Pioramos, mudamos o clima, poluímos o ar e não ganhamos nem mobilidade. Eu não vejo qual que é a graça dessa história, porque a opção foi ocupar a cidade com transporte individual. Isso funcionou um tempo, depois não funcionou mais. E isso leva a uma condição, inclusive, de que você sabe que a maior causa de acidente de trânsito em São Paulo é queda da própria altura em calçada esburacada. Pela deterioração das calçadas. Você anda pega um bairro como Pompeia, Vila Madalena, que é íngreme, você vê que a descida para o carro entrar é absolutamente favorável ao carro e desfavorável a quem anda, penalizando as pessoas de mais idade ou as de menos idade. São esses que vão deixar de andar por medo de cair, né? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Ortopedia fez um caminho, um projeto que chama Caminhada Segura nos parques, só que o indivíduo chega como nesse parque? Ele tem que ir de carro, né, se ele tiver, mas quem não tem, não chega. Isso vai limitando, digamos, o envelhecimento e a capacidade da pessoa se locomover na cidade. O modelo alternativo é esse, tudo é PIB. Essa é a curva de PIB per capita e a expectativa de vida. Isso aí é um projeto da Harvard, Banco Mundial e a Organização Mundial de Saúde, e que quis saber então, se você, de acordo com esse modelo, e tem muitos economistas que defendem isso, basta ficar rico que melhora tudo, né? Baseado no princípio, aquela expressão podre de rico não existe. Eu já fiz muita autópsia na vida, nunca vi ninguém apodrecer de riqueza, né? Então, agora você vê, então você vê que no mundo tem lugares de 35 anos de expectativa de vida, que é a Idade Média. Eu, quando li a primeira vez o Reinações de Narizinho, do Lobato, ele descrevia o sítio do Pica-Pau Amarelo e dizia que tinha uma casinha branca, não sei o quê, tinha uma velhinha de mais de 60 anos de idade. Porque nos anos 20, quem tinha 60 anos estava no bico do corvo. A expectativa de vida do brasileiro estava ao redor de 58 a 60 anos. Então você vê que continua a gente com expectativa. Tem países do mundo que está 35 anos de expectativa de vida, e depois os países mais ricos vivem mais, né? Luxemburgo está fora daqui. Cairia do outro lado da rua no serviço de proteção ao crédito. Mas porque tem um PIB absurdo, né? Mas veja que na base da curva tem uma grande variação de PIB per capita sem correspondente variação de expectativa de vida, que são os países que estão querendo enriquecer a qualquer custo. Então, isso vai depender da estrutura das cidades, a estrutura de economia, a estrutura de saúde, a estrutura de prestação de serviço, que faz diferença. Quem ficou rico há mais tempo tem uma vantagem. As cidades que tiveram esse crescimento explosivo, como São Paulo, tiveram um crescimento sob a forma de puxadinhos, quer dizer, a capacidade de se prover infraestrutura para uma cidade que crescia 500 mil habitantes por ano, faz uma cidade de 500 mil habitantes em um ano, vê se dá para fazer. Então, isso foi criando condições de que não funcionou bem esse modelo. Esse modelo, então, é mais ou menos essa representação dele, né? A política sendo praticamente determinada pela questão econômica e o distanciamento da ciência do processo de gestão. Isso é favorecido pelos mecanismos de progressão da própria universidade. Se você publicou na Nature, é suficiente. Porque você, quando manda um projeto à FAPESP, quem julga é cientista, quando você manda para uma revista, quem julga é cientista. E toda vez que alguém do setor econômico ou do setor político procura a ciência, um cientista, para pedir uma resposta, ele te joga um conjunto de equações diferenciais que não serve para nada. Ninguém consegue entender o que está falando. Então, o uso social da ciência produzida nas academias não tem uma régua adequada para medir. Então, esse é um modelo. Então, eu moro no Bexiga, né, no Morro dos Ingleses. Então, eu estou vendo a cidade dali, assim, num dia limpo, tudo é desse ano. Isso é quando eu vou para o hospital de manhã, junho desse ano, e também em junho desse ano uma inversão térmica, né? Assim, a gente vive aqui, não se enxerga por baixo, né?
porque você está abaixo da camada de inversão, mas houve uma tampa, então, de ar quente num dia de verão, num veranico desse no inverno, e você não tem mistura. Então, isso vai acumulando a poluição do dia de manhã, acumula a poluição e vai tendo também transformação fotoquímica, isso é chamado de smog fotoquímico. Todo mundo que chega de avião, ou então existe um programa de psicoterapia de helicóptero, que é aquele helicóptero do trânsito, que não serve para nada, a não ser para dizer que você não é o único preso no congestionamento. Né? Então, ele dá uma sensação de paz, né? Fala, está congestionamento aqui, outro lá, tal. Então, você se sente parte de um todo, não é, aquela tragédia não ocorreu só com você. E eles relatam isso todos os dias de manhã. E agora, esse período, todo mundo, olha, a poluição está bombando e tal. Bom, esse aqui é uma foto de um pulmão de um paulistano de 52 anos, não fumante, falecido de infarto agudo do miocárdio. Então, você vai ver que tem esse pretinho, que aquela fuligem entra. Entra e deposita e não sai. O pulmão se livra muito bem de fuligem, e aí, quando não sai é porque ficou doente, tem uma fibrosezinha ali. Isso não aparece no raio-x, não aparece em nenhum exame, mas se você, quer dizer, se você for, uma das formas que a gente usa é congelar o bafo, sabe aquele ar que sai? Você consegue congelar, coloca numa espécie de serpentina e mede mediador inflamatório. A gente sabe que você consegue distinguir, por exemplo, da CT, quem trabalha no campo, na rua, e quem trabalha na área administrativa. Quer dizer, a gente vive num estado inflamatório. A pergunta é, isso é um achado de autópsia? É simplesmente uma tatuagem pulmonar que eu fiz, né? Ou tem uma repercussão de saúde? Eu vou discutir isso. Então, ou seja, todos nós estamos expostos. Isso aqui é um mapa termal da superfície de São Paulo num dia sem nuvens. A diferença entre o centro e a periferia são 7 graus. Então, a mesma cidade, no mesmo dia, na mesma hora, tem entre Santo Amaro, no fundo, e o centro, onde nós estamos, são 7 graus. A amplitude térmica é muito maior, a umidade é muito mais baixa, as ondas de calor são muito mais intensas, e o que é mais interessante é que, como você tem uma chaminé que suga o ar, esse ar quente faz o ar subir, causando um núcleo de baixa pressão no centro da cidade, e quando vem uma frente úmida, ela entra com muito mais velocidade, e como existe um choque de temperatura muito intenso, a precipitação é muito mais intensa. Então a gente troca chuvas, garoa e chuvas mais homogeneamente dispersas, por chuvas mais intensas no centro. Ou seja, a cidade Terra da Garoa acabou. O Demônios da Garoa vai ter que urgentemente mudar de nome para Demônios da Lagoa, qualquer coisa que rime com o que tinha, porque mudou. A cidade mudou, o clima é muito, né? E existe conflito, né? Quer dizer, na média eu estou legal, mas a cidade consegue colocar lado a lado os dois extremos. Essa foto é uma foto clássica, que ganhou prêmio, né? Estamos no Morumbi. E, evidentemente, que separado por dezenas de metros, você tem dois ambientes completamente distintos, né? E aí, o que acontece com as chuvas, né? Que é o sonho de todo o prefeito, que eu sempre falo, água e esgoto na porta da sua casa. Aí, no caso, misturado, né? E esse é o dilema, né? E quem vai entrar nessa enxurrada aqui? Né? Gente que não pode perder o colchão, não pode perder a geladeira, não pode perder o que demorou para construir. E aí a curva no Y é quantos casos internos de leptospirose, no X é quanto choveu em milímetros 14 dias antes. Então dá para saber, choveu, esse pessoal vai entrar em contato com urina de rato, com leptospira, e vai ter uma doença, 20% das pessoas vão morrer de leptospirose. Então dá para fazer uma curva de mudança de chuvas, inundação, mortalidade por leptospirose. E o lixo, né? Então, esses lixões, né, eles vazam, né? Você tem um problema de lixo, a gente consome muito mais do que a gente produz,
do que a gente pode, do que a gente necessita. Eu sempre brinquei, esse relógio aqui, quando eu comprei, o vendedor ficou orgulhoso de dizer que eu podia afundar até 100 metros com ele. Eu falei, mas eu não vou afundar isso. Não, mas 100 metros. Eu nunca passei de 1, né? E talvez me fosse útil se eu tivesse num avião da Air France para saber a hora que eu não enxergaria mais nada, né? Mas eu tenho um relógio que me permite afundar 100 metros. Então a gente produz um monte, e esse é um dos problemas mais sérios. O lixo da Baixada Santista, por exemplo, sobe 160 quilômetros para ser colocado, né? Ou seja, a gente exporta lixo para outras cidades que precisam desse dinheiro para manter. Então a gente reclama que os ingleses fazem container com fralda suja e mandam para a gente, mas a gente faz exatamente igual. Igual, absolutamente igual. Chama-se racismo ambiental, né? Nós mandamos o nosso lixo para a periferia e vai você viver perto de rato. Tal. E veja o que a saúde faz nesse caso, né? Como a saúde está meio despreparada para isso. O que você faz quando você tem dengue? Joga inseticida e vai ver se põe areia no prato. Mas aqui você tem um monte de lugar que empoça, chove para burro, esquenta. Quer dizer, o problema de doença por vetor nas cidades passa pelo controle do lixo. Quer dizer, a saúde não está acostumada a lidar com isso, porque lixo não é uma coisa que a saúde se ocupa. Então vamos para frente. No melhor dos mundos é isso aqui, ó. Onde você, sem perder as individualidades, né, a ciência teria uma interface com o setor de formulação de políticas públicas, com o setor econômico, e a saúde e qualidade de vida do homem estaria no meio aqui. Então, isso para mim é fundamental. Nas cidades, eu acho que o elemento... Cada secretaria, tanto de Estado quanto de município, tem o seu orçamento, tem a sua política. Muito difícil fazer integração, programas transversais. Eu acho que uma das formas, talvez não seja a única, de você fazer orientação de ações transversais seria colocar qualidade de vida e saúde como elemento unificador, né? Vou dar um exemplo. O prefeito de Dublin. Nós estamos em Dublin e Dublin tinha um problema porque o carvão irlandês é muito barato e as pessoas aqueciam as suas casas e produziam eletricidade a partir de carvão. Isso poluiu a cidade de Dublin e também tornou a cidade muito ineficiente do ponto de vista de emissões e de gases de efeito estufa. E o prefeito, então, nesse acordo que a comunidade europeia fez de reduzir de emissões, um dia ele deu uma dose de testosterona nele lá e ele baniu a venda de carvão em Dublin, em agosto de 90. Essa barra imita as duas coisas. No eixo de cima, no gráfico de cima, é fuligem e embaixo dióxido de enxofre. Vocês notam que a média caiu e a amplitude da variação também caiu, a variação sazonal, né? O que aconteceu em mortalidade? Em cima é mortalidade por causas naturais, o gráfico de baixo, logo abaixo é cardiovascular, o terceiro de cima para baixo é respiratório, que caiu um pouco, e o último gráfico embaixo é doenças não respiratórias, não cardiovasculares, que não mudou nada. Ou seja, limpou o ar. Caiu a mortalidade no dia seguinte. Para cada libra investida em redução das emissões, ele ganhou 8 de saúde. Em outras palavras, ele saiu no lucro. Não estou discutindo nem as questões éticas, morais, sofrimento. Foi econômico para isso. Então, aí isso é um grande problema. Nós sabemos o custo de mudar, mas raramente sabemos o custo de manter como está. Em outras palavras, os dublinianos estavam pagando com a saúde deles uma política equivocada de produção de energia e aquecimento. E essa tem sido a base do banimento do cigarro. Foi assim que aconteceu com o cigarro. E assim que está acontecendo, a Europa agora a comunidade europeia colocou o padrão da Organização Mundial de Saúde de qualidade do ar e vai dar uma multa enorme para os países que não atingirem esse padrão, porque eles fizeram essa conta, exatamente isso. Toda vez que você limpa o ar, você ganha saúde.
E aí está uma questão importante que eu queria discutir com vocês, que são formadores de opinião, e tem essa capilaridade notável que a associação comercial tem. O discurso que a gente faz para as questões climáticas, tem dois discursos que a gente vê nas questões ambientais. Primeiro, quando você fala de questão ambiental no Brasil, vem uma imagem remota. É a floresta amazônica, é o único ser humano que tem direito a aparecer na foto do IBAMA é se você for ribeirinho, quilombola ou indígena. As cidades não aparecem na foto. E eu não sou contra isso. Mas eu acho que falta a sociedade protetora do homem urbano, sim. Está faltando. Então você vê, por exemplo, o Rodoanel, 8 anos de discussão. Tem que discutir. Mas para fazer uma avenida onde mora a gente, qual que é o estudo de impacto ambiental? Está na tua casa, de repente a CT colocou uns cones e passa um monte de caminhão e ônibus na frente da sua casa. Qual que foi o estudo de impacto ambiental? Nós estamos discutindo agora reduzir etanol da gasolina. Tudo bem. Qual que é o estudo de impacto ambiental que foi feito para isso? Nenhum. E de saúde também não. Pode fazer o que você quiser na cidade. Então, está faltando temperar a política ambiental com saúde humana, pelo menos nas cidades. Sabe que o padrão de qualidade do ar no Brasil, o padrão secundário, que é o mais restritivo, ele só ocorre aonde? Na mata. Quer dizer, na cidade pode ter um padrão pior. Eu acho que a gente devia ter, no mínimo, um empate. Porque tem uma espécie aqui, um bípede, que também merece um certo tipo de proteção. Então, esta é a questão central. Vamos ver se em escala global, né? Eu vou passar para isso aqui. Esse gráfico aqui saiu numa revista chamada Environmental Health Perspectives, e ele faz o seguinte, ele multiplica a poluição do ar pelo número de pessoas que estão embaixo, estão respirando essa poluição. Aonde está o problema? Leste dos Estados Unidos, sudoeste do Brasil, África subsaariana e Ásia. É aí que a coisa vai apertar. Água, mesma conta. Quantas pessoas estão em risco hídrico? Risco hídrico é não ter água ou ter água de pouca qualidade ou ambas. Somália, por exemplo, está aí. Né? Onde está morrendo de gente de sede e fome. Veja que a distribuição é basicamente América Central, os Andes, no nosso caso, que os rios todos nascem das geleiras. O sudeste do Brasil, a disponibilidade hídrica de São Paulo, se você pegar quanto que a gente produz de água e dividir pelo número de habitantes, dá menos que o semiárido nordestino. Né? A África subsaariana, principalmente o chifre da África, ali à direita, e a Ásia. Muito bom. Onde se produz pesquisa nisso? Tira a China, que tem uma produção grande, mas ainda não é qualificada, você vai ver que você produz ciência onde não tem problema. Então, aquela ideia de você... Isso aqui é a produção dos últimos 10 anos. Aquela ideia de você fazer os 3 bolinhas se interfaceando, ela não consegue existir porque aonde você tem problema, você não tem ciência para fazer isso. Então, o modelo fica sempre vigindo aquele anterior, de tudo é PIB. Mesmo quando você procura instituição, as universidades, pega a Academia de Ciências da China, também não conta, porque tudo que sai da China tem esse nome. Então, você tem Harvard, Berkeley, Washington, São Paulo. A Universidade de São Paulo está aqui, em 4º lugar do mundo em produção nessa área. Qual que é quanto que a gente usou, a gente produziu, foi usado para fazer política pública? Dá uma nota de 0 a 100. 0. Por quê? Não existe o diálogo, e outra coisa, nós, da universidade, não consideramos essa atividade como sendo pertinente a nós. Quer dizer, alguém tem que fazer isso, quer dizer, mas a gente nunca faz a tradução. Então, existe essa falta de diálogo. Tem que transpor ou não o Rio São Francisco,
vai ter que fazer ou não tal hidrelétrica, nós vamos a política o novo Código Florestal, você acaba discutindo isso que nem religião, time de futebol, né? E você acaba, falta, digamos, um tempero da relação custo-efetividade desse negócio. Acho que isso é uma questão central, que é um dos desafios, né? Como os desafios são muitos, né? E o Brasil é um país com bastante problema, a chance que a gente tenha de morrer de infarto, mas nunca de tédio. Isso que é a coisa legal que o Brasil dá. Então vamos pegar, por exemplo, São Paulo, né? Essa é a poluição de São Paulo de partículas finas, 28 microgramas por metro cúbico. E a gente tem, a produção disso é solo, suspensão de solo, é mais ou menos 9%. Aí você tem óleo, tanto óleo combustível quanto óleo de motor, como também indústria e entra. Veículos leves são 13,5% e diesel mais ou menos 40%. Ou seja, 10% da frota produz 40% da poluição. Está aí uma relação custo-efetividade. Se você pegar legal no diesel, você resolve 40% da poluição da cidade de São Paulo. Não foi isso que a gente fez quando nós tínhamos uma chance de fazer isso com o programa de diesel limpo e tal, não fizemos, né? Vai ser feito, mas então isso vai ser janeiro. Nós conseguimos, isso vai ser um avanço enorme para o país, né? Mas na época não fez, porque o pessoal, e aí que está um erro, né? Porque nessa discussão do acordo sentou Ministério da Indústria e Comércio, Ministério de Minas e Energia, a ANP, o Ministério Público, faltou sentar a saúde. Né? Faltou sentar a saúde. Porque o que aconteceu, que o acordo foi, a parte boa do acordo, é que eles falam assim, bom, nós vamos ganhar uma etapa e vamos sair de 2000, o que a gente ia fazer em 2012, nós vamos ganhar um tempo. Mas isso não é que nem estádio de Copa, porque se alguém morrer antes, não vai ver a Copa. Então, saúde não funciona que nem uma ponte, que nem um estádio, que nem um aeroporto. Você tem que temperar essa discussão com saúde. Qual que é a relação entre essa concentração e o risco de... ali era PM2,5, aqui é PM10. Então, se você dividir essa escala por 2, nós vamos ver que nós estamos, a concentração média nossa é em torno de 70, mais ou menos, o que dá 35... essa é a curva dose de resposta para morrer no dia seguinte. É o desfecho mais... Tem vários desfechos de saúde. O mais grosseiro, mas também o mais fácil de medir, é morte. Você tem o atestado de óbito, você sabe, você conta. Então, o risco de morrer varia linearmente com a poluição do ar. Não tem nível de segurança. Mesmo que você desça para baixo. Assim como não tem quantos cigarros você pode fumar, quer dizer, cada um de nós tem um limite individual. O Niemeyer, 103 anos, fumando charuto. E ele tem uma genética boa. Mas tem gente que, se fumar, for vizinho dele, vai ter câncer ou vai morrer de doença cardiovascular, porque tem uma genética desfavorável. Então, numa cidade, embora cada um de nós tenhamos o nosso limiar, a soma dos nossos limiares individuais é o não limiar. Isso varia também com o nível socioeconômico da região. Quanto mais pobre, essa curva muda a inclinação. Mas só para resumir que no mundo inteiro não existe diferença, não existe um padrão de qualidade do ar que você possa dizer o ar está bom, está ruim, todo mundo está preservado. Não, nós vamos aceitar mais ou menos doença baseado nas nossas condições econômicas e necessidade de mobilidade da cidade. Essa é a verdade que tem que ser colocada. É uma das poucas verdades do que eu estou falando. Bom, isso dá quantas pessoas por ano? 4 mil na cidade de São Paulo. 4 mil por ano. 4 mil por ano, AIDS é mais ou menos 1.000. Tuberculose, 500. A diferença é que se eu tiver um remédio para curar AIDS, ninguém vai ser contra. E como eu moro ali no Bexiga, é capaz do vai-vai me homenagear. Quer dizer, a ala das baianas com microscópio na cabeça, a ala do vírus, a ala do AZT e tal, e vai ter a ala do descobridor porque ninguém é contra isso. E quando você for discutir
quem que vai ocupar as ruas? Vai ser transporte individual ou coletivo? Vai ser pneu, vai ser trilho? Vai ser etanol, eletricidade, gás, gasolina, diesel, biodiesel? Cada decisão dessas tem um conflito que é inerente às próprias naturezas. Vai ter gente que vai ser favorecido e gente que vai ser prejudicado. Não tem consenso nessa história. E o que está acontecendo é que cada um se defende como pode. Por exemplo, São Paulo chegou a ter 1.600 trólebus. Hoje tem rodando menos de 200, porque foram recuperados alguns que estavam sendo vendidos como sucata. Por quê? A Eletropaulo, ela cobra o mesmo preço, ela cobra a tarifa de pico às 6 da tarde. Ela trata igualmente chuveiro elétrico e transporte. Então, se você está colocando mais trólebus na rua, você está pagando mais. Então, não dá certo. Se você tem um trólebus velho, você não tem cidade para vender o trólebus quando todas as cidades do interior, Araraquara, Santos, todo mundo que tinha trólebus desmontou por causa disso. Então, o indivíduo, para a lógica dele, põe diesel. Mas o todo perde. Falta, então, essa gestão de pensar o todo e sair um pouco das barreiras das disciplinaridades que cada um tem que fazer. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos pegar uma coisa que não seja tão dramática assim quanto a morte, né? Eu, quando dou aula na faculdade de medicina, nos alunos do segundo ano, eu uso muito pneumonia para ensinar inflamação aguda, porque dá febre, dá tosse, dá sintomas, eu posso estudar inflamação aguda com pneumonia. E eu pego os alunos, fico torturando eles em 3 aspectos. O que determina a agressividade, a virulência da bactéria, o que determina a dose e o que determina a vulnerabilidade do receptor. Ou seja, os 3 elementos determinantes para explicar a pneumonia é quanto a bactéria é agressiva, qual a dose e quão sensível está o meu receptor. E achava que isso estava suficiente. Até que aparece uma meteorologista chamada Micheline Coelho, que pega e faz o seguinte: o pretinho é quantas pessoas internam por dia no SUS por pneumonia. Tá? E o vermelho é um modelo que ela ajusta para pneumonia usando como parâmetros preditivos umidade relativa mínima, temperatura mínima da cidade, ozônio e partículas. Ela não precisou nada da bactéria, nada da dose e nada da vulnerabilidade do hospedeiro para explicar o que interna de pneumonia na cidade de São Paulo. Ou seja, o que eu ensino serve para o paciente internado, para infecção hospitalar, não serve para quem está na rua. 82% do sinal pneumonia pode ser explicado por variáveis ambientais. Mas, como esse é um estudo epidemiológico populacional, esse mede a associação, vamos descer um pouco mais fundo. Isso aqui é uma corte de crianças, a gente acompanha 300 crianças na zona oeste de São Paulo, onde vai dar o pico de ozônio. O ozônio não é emitido pelos veículos, mas ele é o produto de uma ação fotoquímica e o vento predominante vai em direção a noroeste. Então, por exemplo, você viu essa fala aqui, eu vou comprar um terreno no Embu das Artes. Vou comprar toda a coleção da Mercedes Sosa, da Violeta Parra, e vou viver em meio à natureza, esculpindo e respirando um monte de ozônio, porque o ozônio, o pico dele vai ser no Embu. Assim como é na USP e no Parque de Ibirapuera, onde não tem tráfego do lado e o ozônio então formado não é consumido. E aí você põe na mochila das crianças, lá em cima, esse azulzinho é o medidor de ozônio e o branquinho é o medidor de dióxido de nitrogênio. E nas casas você põe isso também para medir a poluição em casa. Bom, aí a gente siga as crianças por um ano. Esse é o mais legal dos gráficos, que mostra essa revista, esse artigo vai sair numa revista no Lancet agora. A pergunta é, eu dividi em 3 categorias de ozônio, de exposição de ozônio nas crianças. Os 33% mais baixos, 33% intermediários e 33% mais altos. A barrinha azul é a pergunta assim, se você já chiou alguma vez no último ano? Você teve algum episódio de chiado no último ano? Então você vê que se você for asmático, quanto mais ozônio você respira, mais você chia. Maior a chance da criança chiar. E a verdinha é
Pergunta para a mãe, essa criança já teve pneumonia alguma vez na vida? Aí você vai ver que as crianças com alta exposição de ozônio têm 80% de chance de ter tido uma pneumonia na vida, contra 0 nos lugares de baixo ozônio. Continuamos nos 80%. Esse é um estudo da Annette Peters, que saiu no New England Journal of Medicine. A pergunta é assim, o que você fez de diferente no dia que você infartou em relação aos 3 dias anteriores onde você não infartou? Então, o gráfico de cima é o horário do infarto. Normalmente, o pessoal infarta entre 5 e 9 da manhã, né? É a maior frequência de infarto. É quando você tem o sono mais profundo, tem mais apneia do sono. E o gráfico intermediário é o número de horas que você passou no tráfego. E o gráfico de baixo mostra decomposto isso por horário. Então você vê que interessante. No dia que o indivíduo infartou, mais pessoas passaram tempo no tráfego. E o horário mais importante é 2 horas antes do infarto. Isso dava mais ou menos uma conta que aumentou 20% o tempo no tráfego, o teu risco de infarto sobe 2,6 vezes. Se você tem um risco 0, 2,6 vezes 0 é nada. Mas se você já tem algum risco, pode ser a diferença. Será que isso é possível, né? Então, também um estudo, antes, esse aqui era um estudo também conduzido com alguns milhares de pacientes, mas isso aqui é um estudo menor, onde a gente pega gente que morre mais de uma vez na vida, né? E o morredor cardiovascular múltiplo é o indivíduo que tem um desfibrilador implantado. É o indivíduo que tem uma arritmia ventricular de tal ordem que não dá tempo de chegar no desfibrilador. Então você implanta uma bateria no subcutâneo, põe um eletrodo no ventrículo direito. Quando o coração começa a ficar nervoso, ele dá um choque. E aí você sabe, então isso evita que o indivíduo faça uma arritmia ventricular. E tem uma memória isso, porque você tem que acertar a medicação, porque chega uma hora, ele não volta do túnel. Ele entra naquela luz e vai. Então, você tem que acertar a medicação. Mas a vantagem dessa memória é que também me permite saber quando o indivíduo potencialmente teria morrido, caso não tivesse o desfibrilador. Porque a arritmia ventricular é uma das causas mais importantes de morte súbita. Bom, você dá para esse indivíduo ele está com marca-passo e dá um medidor de poluição. Olha o risco daquele baratinho disparar em função das partículas finas que ele recebeu 2 horas antes. É uma reta. E o artigo, acho que mais legal para mostrar isso, saiu no Lancet agora, em fevereiro de 2011. Como é que você lê esse artigo? No eixo X, embaixo, você vê, por exemplo, cocaína, 25 vezes o risco relativo. Quem fuma cocaína tem 25 vezes mais chance de ter infarto do que do que um indivíduo que não cheira a cocaína. Mas no Y, é quantos infartos daquela comunidade são atribuíveis à cocaína, que eu multiplico o risco pelo número de pessoas que cheiram cocaína. Então, embora a cocaína tenha um baita risco, como tem pouca gente que cheira, o número de infartos que uma comunidade recebe é menor, menos de 1%. O que dá mais? Exposição a tráfego. 8% dos infartos, pelos estudos, tem até estudo nosso nessa meta-análise, são atribuíveis à exposição a tráfego. Se você pegar a poluição do ar com 30 microgramas por metro cúbico, você ganha 5% a mais de chance de infartar. O São Paulo tem uma média de PM10, que é isso aqui, mais ou menos 50. Então vamos dar uns 6%. 6 mais 8, 14%. Então qualquer coisa que dá 80% de pneumonia e 15% de infarto é um problema de saúde. A pergunta é o que você fala para o paciente? Perca peso? Tenha uma vida mais saudável? Deixe de fumar? Ou compre ar engarrafado? Ande de helicóptero? Não tem defesa. Então, é um risco pequeno, mas que, como todo mundo está exposto, e mais, como a chaminé das cidades modernas são as vias de tráfego,
cada vez você passa mais tempo preso ali, respirando esse negocinho. Então, aquela mancha preta no pulmão não é um achado de autópsia. Ela é um determinante importante da saúde respiratória e cardiovascular. E cobra 4.000 pessoas a mais por ano. Vamos, então, só para... Essa aqui eu ensinei às crianças como é que media a poluição. Bom, agora uma coisa importante aqui, que aqui é um Google da Faculdade de Medicina, e a gente liga o HC que está embaixo com o cemitério que está em cima. A Faculdade de Medicina liga esses dois compartimentos, né? E a gente mostra que tem um monte de efeito à saúde e tal. E em vermelho é a área da faculdade que a gente asfaltou para colocar carro em cima, que dá mais ou menos 42% do chão da faculdade. Tinha um laguinho, tinha jardim, né? E tem metrô na frente, e todo ponto de ônibus, se eu for aqui, tem um ponto de ônibus que passa, tem um ônibus que passa no HC. Bom, aí que vem a nossa questão principal, né? Como eu disse, como a gente publicou bastante, estamos em quarto, quinto no mundo nisso, mas nosso papel como formulador de políticas públicas é zero. Então, antes de eu começar a reclamar dos outros, vamos ver o que a gente fez, onde a gente errou. Uma parte, seguramente, a gente não fez, que é traduzir esse conhecimento numa linguagem que seja adequada, acessível, propor parcerias. Quer dizer, onde a gente errou. Eu acho que uma das coisas que a gente errou é não dar exemplo, né? Veja, vai no campus da USP, pega um ônibus. A gente reclamou que tinha bicicleta treinando, né? Lá, teve um pau, tiraram as bicicletas de dentro. Mas a gente não reclama quando a CBN manda entrar de carro, olha, tá cheia a marginal, entra por dentro da USP. Isso a gente não brigou, né? Agora, com a bicicleta, a gente brigou. Quanto que a gente recicla de água? Quantas eólicas estão lá dando vira-volta? Quantos painéis solares? Né? A gente tem 3 ou 4 laboratórios que produzem material construtivo a partir de lixo sólido. Quantos prédios da USP foram construídos com esse material? Então, se a gente está propondo que a gente tem que traduzir isso, nós também temos que liderar, né? Não adianta você fazer... às vezes você vê os programas que a gente vê, da USP, de sustentabilidade e tal, que isso virou uma coisa de moda, né? Sustentabilidade. E você vai ver, imprimir tese frente e verso, fazer coleta seletiva de lixo, mas isso o banco faz. Não é o papel da USP estar fazendo isso só. Nós temos que fazer parte do pacote de soluções, nós temos que propor. Quer dizer, a cidade universitária tem um prefeito próprio, tem uma polícia própria, você pode fazer um laboratório de sustentabilidade urbana e ver o que funciona e o que não funciona ali dentro. Eu acho que esse é um... Então, se você chega... A gente não consegue nem passar na faixa de pedestre que se é atropelado. Quer dizer, se a gente não consegue fazer um mínimo de urbanidade dentro da própria campus da cidade universitária, onde a gente tem controle, como é que o aluno rapidamente percebe que o que a gente fala não é para valer. E isso deveria fazer parte de toda a estratégia de qualquer empresa que fosse se colocar como ser sustentável, né? Então, vamos lá, você vai pegar o que uma empresa que não é sustentável, o que ela faz primeiro, né? Ela vai fazer um programa, sei lá, de fazer chapinha no mico-leão dourado, permanente, ilustrar casco da tartaruga no tamar, né? Salvar o boto, porque nenhum desses bichos compra o produto, né? Nem usa combustível. Quer dizer, você não tem lucro ali. Então, isso chama-se maquiagem verde. Você faz uma coisa absolutamente sustentável, mas você não pode se chamar de sustentável se você não for sustentável na estratégia do teu negócio, no core business seu. Senão, é simplesmente uma forma de você convalidar uma política errada. Desculpa, eu vou desligar isso aqui. Que você faz. Então, isso que eu estou colocando isso... Eu não estou querendo nem pegar muito pesado com empresa, mas a gente fez isso, por exemplo, no caso do diesel com a Petrobras. Nós fomos no CONAR e dissemos que eles não podiam fazer... quando eles põem o diesel, não cumpre o prazo,
eles colocavam que a empresa era sustentável. Tinha sustentabilidade. Não pode ser. Pode ser tudo menos sustentável, porque não era o que responsabilidade social e ambiental não podia fazer parte. Aquele adiamento do diesel, até 2040, quando o último desses caminhões for colocado, vai provocar a morte prematura, até 2040, de 14 mil pessoas. Eles pagaram 13 milhões de reais de compensação ambiental para o Estado de São Paulo. Se você dividir 13 milhões por 14 mil, dá menos de R$1.000 por morto. Se você for no serviço funerário e quiser comprar um caixão de primeira e uma coroa de flor, não paga. Isso, para mim, não é responsabilidade social e ambiental. E não adianta dizer que fez o projeto Tamar. Não adianta, porque eles não são uma fábrica de vender tartaruga. Eles são uma fábrica de vender combustível nas cidades. Não faz pente de tartaruga. Não faz, é isso. Então, por isso que... É isso que, lentamente, essa cultura, né, ela deveria ir permeando é um processo cultural, um processo de mudança cultural. Então, eu acho que isso é que a gente... E eu acho que a gente devia começar... Eu sempre brigo isso muito lá na faculdade. A gente agora queria fazer um estacionamento para 4 mil pessoas subterrâneo aqui. Eu fiz uma conta, se ia demorar mais ou menos 25 minutos para sair da faculdade de medicina. Se você estiver doente e quiser entrar, você vai perder também, fora que você vai congestionar tudo num lugar que não precisa. Tem que dar lugar para os doentes chegar, mas não tira pedaço andar de metrô. Né? Bom, aí, esse artigo saiu no Lancet agora, foram 12 cientistas, eu ajudei a escrever isso, tem uma confederação de academias de medicina do mundo. E a gente chegou à conclusão que a gente dá a mensagem errada do ponto de vista de mudanças climáticas. O que a gente diz para as pessoas das mudanças climáticas? Que se você... Eu brinquei antes com o Dr. Amato, que assim, se você... Aqui que a gente diz? Deixa seu carro em casa. Pegue... Hoje o paulistano não tem plano B de transporte coletivo. Se todo mundo está na Radial Leste e quiser ir para o metrô da Zona Leste, também não entra. Então, vai se acotovelar em transporte ruim, fica no escuro à noite, toma banho de canequinha e não coma mais carne vermelha. Daqui a 50 anos, caem os níveis de CO2 no planeta e o primeiro beneficiado é o urso polar. Acho que é um argumento pouco convincente, você concorda? Ninguém tem esse nível de altruísmo, é querer imaginar que nós, humanos, somos melhores do que nós realmente somos. Um nível de generosidade, de altruísmo que não faz parte do nosso. Quando aumentou o álcool, foi todo mundo para a gasolina, independente ou não de esturricar qualquer foca, qualquer lugar. As pessoas não vão abdicar do seu conforto e da sua vantagem. Não é normal. E quem já faz isso, tem gente que faz, mas já não precisa ser convencido. Então, a mensagem é um pouco diferente. A gente diz, isso aqui é o resumo de um enorme artigo, mas a gente diz que a melhora de saúde, tanto em nível global como local, tem que ser parte dessa discussão. Então, em outras palavras, se você comer menos carne vermelha, reduz metano no pasto, lógico, mas o teu risco, se você comer 20% menos carne vermelha, teu risco de infarto do miocárdio cai em 14% e de câncer cai mais ou menos em 18%. Pronto. Essa é a mensagem que você tem que dar. Melhora na tua janela, na tua vida e no teu lugar. Com as pessoas que você gosta. Se você fizer um estímulo para transporte ativo, bicicleta, ou caminhada com calçadas seguras, ou mesmo ir caminhar até o ponto de ônibus, você vai reduzir emissões, mas a tua saúde melhora. Teu risco de osteoporose, de doença cardiovascular, de obesidade, de diabetes cai. Isso tem uma economia de saúde. O metrô economiza 350 mil barris de petróleo por ano. Vezes $120 é dinheiro. Mais as emissões que caem. Existe um co-benefício imediato, como aconteceu em Dublin, direto para a saúde.
E isso tem que ser abatido do custo das iniciativas que resolvem reduzir a emissão. Porque senão vai chegar a nossa vez de consumir, e eu falo, bom, agora por que eu vou fazer isso se os Estados Unidos não fez? Eu vou fazer porque se eu reduzir a emissão aqui, minha saúde aqui vai melhorar. E não nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem. Então, que as chances, a gente devia colocar os co-benefícios da discussão de mudança climática. Ou seja, nessas reuniões de mudança climática, vai todo mundo, menos gente da saúde. Por quê? Os próprios médicos não entraram. Embora já tenha editorial no Circulation, no JAMA, no Journal American Medical Association, no New England, no Lancet, ainda não faz parte do DNA da saúde mexer com isso, porque isso é muito mais do que a saúde costuma fazer. Isso não se resolve com remédio, e aquele infarto do tráfego não resolve dando simvastatina para a pessoa. Você tem que fazer outra coisa. Você tem que participar de uma discussão muito maior. Que nós devíamos participar também de uma rede de conhecimento. Nós devíamos ser menos presunçosos e ter conexões com geógrafos, climatologistas, planejadores urbanos, especialistas em transporte. Ou seja, tinha que ter uma nuvem de conhecimento nisso. E isso é difícil. Se eu falei que nas esferas de governo é duro de fazer políticas transversais, também na área de conhecimento é muito difícil, porque você começa a sair da sua zona de conforto tradicional. E essa foi a frase até que eu coloquei, que a comunidade de saúde ela devia dar a liderança através do seu próprio exemplo. Senão é a mesma coisa que você ir falar, tem que parar de fumar, e tem uma tabacaria na frente do hospital, ou vamos fazer uma comida. A nossa comida na Faculdade de Medicina, ela é de tudo menos saudável. Ela tem um sanduíche lá que eu acho que a gente pega 10, troca por um stent. Quer dizer, é um X-egg salada bacon, né? Então, não dá. Quer dizer, se a gente não consegue nem cuidar da gente mesmo, como é que você vai falar para os teus doentes que você tem que se cuidar? Eu colocaria isso dentro da esfera da cidade, que é onde moram as pessoas. Se você vai plantar árvore, não precisa plantar mais árvore para bater CO2, onde já tem. Planta onde não tem. Na cidade Tiradentes, né? No Jardim Ângela, que aumenta a permeabilidade do solo, reduz, abate a emissão, aonde você vai ter outros co-benefícios além da redução de CO2. Quer dizer, nós estamos dentro de uma cidade que tem problemas de tal ordem que a esfera pública não vai resolver sozinho. E eu acho que é o momento da gente fazer um enorme mutirão de gente do bem, que, sem tomar muito prejuízo, pode participar ativamente dessas soluções ambientais da cidade. Ou você acha que... Eu só falei de morte por doença respiratória e cardiovascular, mas você acha que audição por ruído, a pressão psicológica que nós passamos todo dia ao sair de casa, o medo de você bater numa moto quando você está virando do lado, o medo de você ser assaltado, o estresse social, o que a gente não consegue comer saudável porque a gente não tem tempo nem de cuidar de nós mesmos, matamos um leão por dia. Você acha que esse viver em sociedade urbana, da forma como nós estamos, não contribui para a nossa doença e para a nossa qualidade de vida? Eu acho que São Paulo tem todo o jeito possível. Ele passa por um jeito de médio para longo prazo. E acho que talvez, e eu proponho como médico, talvez com a pretensão de ser médico, de que a saúde possa ser um dos elementos que integrem diferentes áreas do conhecimento para fazer políticas que vão além da área disciplinar ou de uma área de foco, porque você não consegue... A cidade é como aquele joguinho que você tem que fazer um número. Então, quando você muda um treco, você tem que mexer com outro. E isso tem dois jeitos de você fazer isso. Na China está sendo feito pela força, mas no nosso caso tem que ser feito pelo entendimento. Dá mais trabalho, mas em compensação o making off disso é muito mais legal. Era isso que eu tinha para dizer para vocês e muito obrigado.